Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, vamos ler o verso 19. À luz desse texto e outros, nós vamos meditar sobre o tema Pastores da Família, a liderança do homem no lar. Gênesis capítulo 18, verso 19. Pastores da família, a liderança do homem no lar. Gênesis 18, verso 19, diz assim a palavra de Deus: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Senhor, nos abençoe à medida em que meditamos em Tua palavra. Que nossos corações sejam quebrantados e que possamos receber a Tua palavra, por meio da qual nossa fé é fortalecida. Nos ajude, Senhor, em nossa jornada, para que possamos cumprir a nossa vocação e viver de acordo com a Tua soberana e perfeita vontade. Oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor está conosco e há de nos abençoar. Em nome de Cristo. Amém. Deus tem incomodado muito o meu coração, e não é de hoje, os irmãos sabem disso, em relação ao ministério dos homens, no lar, na igreja e na sociedade. Existem prerrogativas, papéis que são intransferíveis, mas pelo fato de estarmos vivendo hoje uma completa inversão, e por outras razões, obviamente, esse ministério tem sido muito negligenciado, e com isso, sofre o lar, sofre a igreja, sofre a sociedade. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema porque eu estou convencido de que se trata de algo extremamente importante, que diz respeito à sua vida, à vida da sua família, e não apenas à nossa geração, mas às gerações futuras. Essa semana circulou na internet um vídeo de um grupo de alunos que ocupou uma escola estadual do Rio de Janeiro, e para aquela escola se dirigiu um grupo de pais e alunos que eram contrários à ocupação daquela escola. Não vou entrar no mérito nem na discussão desse debate, mas o fato é que foi para lá um grupo de pais e alunos pedindo que a escola voltasse a funcionar. E um grupo desses alunos, via de regra jovens, na casa de 18, 21 anos de idade, talvez menos, partiu para cima de um desses pais, agredindo, xingando, dando palavras de ordem, cuspindo, humilhando publicamente esse homem. Esse vídeo circulou na internet. E a linha geral desse vídeo argumentava que essa política que tomou conta das escolas e universidades, ideologizada, movimentada por um pensamento, via de regra, contrário à ordem, era terrível porque está criando um ambiente de guerra. As escolas foram tomadas por ideologias políticas. Bem, um pastor, amigo nosso, ele fez um comentário, e eu quero destacar aqui duas palavras dele que me levaram a pensar e refletir, escrever esse sermão que nós vamos meditar hoje. É o pastor Weber Chagas, é um pastor muito capaz, instruído, já esteve conosco algumas vezes. Ele escreveu o seguinte sobre esse vídeo: Eu gostaria de acreditar que se trata apenas de ideologia. Gostaria mesmo. Seria mais fácil assistir a todas essas cenas, mas parece haver algo mais. Talvez uma mistura da falência das famílias, da falta de alguém, pai, professor, pastor, para ajudá-los a argumentar e a construir convicções, e da própria corrupção moral causada pela queda. Realmente é deprimente, também é triste, muito triste. Paz. Duas palavras destacadas aqui em vermelho aí: falência das famílias e falta de alguém, pai, professor, pastor. Seria chover no molhado ficar destacando aqui pormenores, mas o fato é, em linhas gerais, é que há uma crise instalada no país como um todo, mas que é reflexo de crises mais intensas no lar, na família. Uma cultura não subsiste se a família foi enfraquecida. E nós vivemos uma época em que a família foi completamente enfraquecida. Há forças visíveis e invisíveis conspirando contra a família diurnamente. Observe alguns números dessa crise na família.
Hoje, metade das crianças que nascem, em algum momento, antes de completarem 18 anos, vão viver em um lar fragmentado, com a presença apenas do pai ou da mãe. Não importa o que as pessoas digam, esse não é o padrão, esse não é o modelo estabelecido pelo Criador da família. O ideal, o projetado, a base da criação é que um lar seja construído, erguido sobre a rocha que é Cristo, tendo o pai e a mãe como referenciais, vivendo, apesar das limitações, apesar das fraquezas. Não vamos aqui idealizar famílias perfeitas, mas nessas bases. Mas hoje, mais da metade das crianças vão viver em lares fragmentados. Essa realidade já está presente nas igrejas cristãs. Raramente você encontra grupos majoritários de famílias completas na igreja. Você tem o pai, mas não tem a mãe. Tem a mãe, mas não tem o pai. Mais de 40% dos primeiros casamentos, hoje mais de 40% no Brasil, isso é dados recentes, não passam dos 10 anos, vão parar nas barras dos tribunais. Cresce o número de filhos órfãos de pais vivos. Às vezes tem a presença física, mas a ausência dos pais no cumprimento da sua vocação de assisti-los não apenas com pão à mesa, mas com outras necessidades que vão para além do pão material. Os solteiros estão crescendo sem boas referências e acabam reproduzindo as fraquezas e as deficiências que testemunharam no seu lar. Ou seja, é o ciclo que se repete, que os gnósticos neopentecostais dizem que é maldição hereditária. Na verdade, muitas vezes é tão somente ciclos que se repetem. As famílias estão sendo construídas, repetem os erros nas famílias onde foram criadas. As mulheres hoje sofrem a falta de homens. O que temos hoje no mundo crescente a cada dia é a figura híbrida do o menino. Idade de homem, mas comportamento de menino. E por que isso se dá? Por várias razões. Quero destacar aqui a questão da negligência dos homens quanto à sua vocação de pastorear a família. Nós não podemos esperar que o mundo tenha um comportamento cristão, porque nós sabemos que isso é de natureza espiritual. Mas o que dizer da igreja? Homens que não estão cumprindo a sua vocação e a sua missão. Quero destacar aqui o chamado de Abraão, que foi o texto que nós lemos. Quero ler mais uma vez e mostrá-los o contexto dessa passagem. O chamado de Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Se você ler essa passagem no contexto, é exatamente no momento em que Deus está anunciando a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E os versos subsequentes, você vai ler ali, pode observar a intercessão de Abraão. Mas observe curiosamente o que o Senhor está dizendo aqui, que ele iria preservar Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, é o que está dizendo o verso anterior, e o Senhor faz essa declaração num contexto de juízo. Eu vou destruir essas cidades, emitir juízo sobre elas, porque a sua transgressão subiu até os céus, mas Abraão seria preservado, e o Senhor diz então qual é o chamado de Abraão. É ser o pai de muitas nações, é ser o homem por meio do qual muitas famílias, várias etnias do mundo seriam abençoadas. Mas observe o chamado específico, porque eu o escolhi. E qual era o papel desse homem? Que ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Você tem Sodoma e Gomorra como um padrão de cidade, de habitantes que vivem na contramão da vontade de Deus. Ímpios. E você tem essa figura de Abraão, considerado um homem justo, chamado por Deus para que pudesse governar a sua família de acordo com a palavra do Senhor. Esse verso destaca o quê? A liderança do homem no lar, na família e na sociedade. Cada pai deve chamar para si a responsabilidade de pastorear a sua família. Obviamente que as mulheres podem auxiliar, podem ajudar nesse processo, mas aos olhos de Deus essa é uma missão intransferível do homem, e ele será cobrado por isso. Deus, eu diria, é perfeito em todos os seus caminhos, e aprove a providência de Deus, é prerrogativa dele como soberano estabelecer a ordem. E na ordem, na economia divina, é o homem que tem o dever e a missão de cuidar da sua família. Eu encontrei um texto de um teólogo chamado Charles Hodge, que viveu no século XIX, e esse homem que foi um grande teólogo, mas tinha muita preocupação com a família também. Ele escreveu uma coisa interessantíssima que eu quero compartilhar com você. Vejam o que ele diz. O chefe da família, e tem gente que tem problemas com a palavra chefe, a ideia aqui é de líder, o cabeça, o pastor, a figura de liderança.
O chefe da família deveria ser capaz de quê? Ler as Escrituras, assim como liderar em oração. A responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer de sua casa uma Betel. Se não for Betel, será uma habitação de espíritos malignos. A casa, ela é um ambiente onde Deus reina, Betel, casa de Deus, ou ela é um ambiente de espíritos malignos, ou seja, de espíritos contrários ao Evangelho. E o Charles Roche está estabelecendo aqui uma premissa interessantíssima. A omissão a essa tarefa vai ter implicações danosas para a família, para a igreja e, consequentemente, para a sociedade. Na atual conjuntura, a omissão tem sido a regra, uma transferência de responsabilidade. Quando um casal chega às raias do conflito último, é porque já houve negligências lá atrás. Quando filhos se perdem na trajetória, mesmo criados no ambiente da igreja, é porque já houve omissões lá atrás. Como nós lemos hoje pela manhã, nós colhemos aquilo que nós plantamos, razão pela qual os homens precisam ser continuamente advertidos, chamados à responsabilidade de cuidar da sua família, tendo como padrão a Escritura, que é a nossa regra quanto às doutrinas e quanto ao comportamento, à prática. Deixa eu mostrar para vocês uma figura aqui interessante, o silêncio de Adão. Uma negligência perigosa. Essa expressão pode parecer estranha a alguns, mas ela é uma referência à omissão de Adão, nosso pai. Deus o colocou no jardim santuário, no Éden, com a missão de ser corregente da criação. Ele seria o cabeça da sua esposa e o corregente, repito, da criação. Deus o colocou ali para liderar. Mas o que acontece? Nós sabemos que houve uma queda, que Adão falhou, ele não protegeu a sua esposa. Quando a serpente foi ao encontro de Eva e a enganou, a pergunta é, onde estava Adão? Onde ele estava quando a sua esposa estava vulnerável e foi ludibriada pelo pai da mentira? Paulo escreve a Timóteo, ele dá uma informação muito curiosa. Olha só o que ele diz lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo não está aqui isentando Adão da responsabilidade. Tanto é que em toda a Escritura diz que Adão pecou. A primeira pessoa a comer do fruto proibido foi Eva. Mas a Escritura responsabiliza Adão. Adão pecou. Pelo pecado de um só homem, entrou a morte no mundo. E pela morte, a morte passou a todos os homens. Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vai falar sobre isso. Mas Paulo está afirmando aqui que Adão não foi iludido ou enganado. Qual o ponto aqui? Ele estava consciente do que estava acontecendo. Alguns biblicistas do Novo Testamento vão apontar que ele estava presente naquele momento, no ato da queda. E a serpente aborda Eva, a engana, e Adão se mantém em silêncio. Por isso a ideia do silêncio de Adão, a omissão. O dever que ele tinha de proteger não apenas a si mesmo, mas a sua família, a sua esposa. Essa expressão silêncio de Adão, ela tem sido usada na teologia para mostrar essa omissão perigosíssima que tem assolado o mundo ocidental pós-cristão. E o Larry Crabb, que é um psicólogo cristão muito capaz, ele diz assim, em um de seus livros, o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem. Da rebeldia de Caim à impaciência de Moisés. Da fraqueza de Pedro até a minha falha ontem em amar bem a minha esposa. É um retrato do nosso fracasso. Desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. Há uma distorção quanto à figura da cabeça, do líder, da liderança. Via de regra, a gente pensa nas autoridades sempre como sendo despóticas e tiranas, mas não é verdade. Deus é nosso líder, Deus é nosso Senhor, Deus é soberano, e Deus não é despótico, Deus não é tirano. Quando Deus colocou Adão como cabeça da criação, corregente da criação, como líder da sua esposa, Deus não colocou Adão para ser um tirano na vida de Eva. Mas essa responsabilidade, que envolve também privilégio de obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade, implica, sobretudo, repito, em responsabilidade, mas Adão falhou. Deixa eu dizer uma coisa a você, homem, em particular você, casado, que tem a missão de cuidar da sua família.
Diante de Deus, o homem é responsável por sua família. Nada ou ninguém pode transferir essa responsabilidade. A família é anterior ao Estado. É o Estado que regula a família. O homem tem a missão intransferível de conduzir a sua família. Se existir algum problema na sua casa, quando Deus procurar saber no sentido de chamar você a atenção, de trazê-lo à responsabilidade, Ele não vai perguntar por que sua mulher não resolveu. É o homem. O homem tem essa responsabilidade intransferível diante de Deus. Razão pela qual, quando o Senhor vai ao encontro do casal que tropeçou, caiu, Ele pergunta: Adão, onde estás? Ele não chama pelo nome de Eva. Adão, onde estás? É a responsabilidade intransferível do homem. O casamento hoje enfrenta problemas porque os papéis de marido e mulher se invertem, são desrespeitados. Há uma revolução em curso, mudando papéis, e quem sofre é a própria sociedade. Por quê? Você nunca vai encontrar mel em um pote onde Deus diz é veneno. O homem nunca pode jamais ser mais sábio do que Deus. E Deus, o autor da vida, o autor da família, que instituiu todas as coisas com beleza e perfeição, estabeleceu papéis na sociedade. E a responsabilidade do homem não pode ser transferida, mas hoje há uma crise de identidade. Meninos, muitos meninos e poucos homens, sendo capazes de instruir sua família, de orar com sua família, de criar filhos fortes, centrados no Evangelho, despreparados, enviam seus filhos a universidades para sofrerem lavagem cerebral, de professores que não são neutros, que, via de regra, postulam ideias, ideologias, teses, propostas, teorias anticristãs, e aí o caos se estabelece na sociedade, na família e na igreja. O que está acontecendo? Está acontecendo que talvez você não esteja cumprindo a sua missão como pai, como esposo, como homem do lar, governando a sua família de acordo com a Escritura. Meu papel aqui não é estabelecer ou gerar culpa sobre você, mas chamá-lo à responsabilidade e chamar a mim mesmo sobre essa tarefa que não pode ser transferida. Um outro autor disse assim: os homens estão desamparados e inseguros, e cada vez mais regressam ao tipo clássico de menino crescido, que espera receber cuidados maternos. Essa tem sido uma queixa constante de muitas mulheres casadas com homens que se comportam inadequadamente. O que nós precisamos fazer para resgatar a liderança do homem no lar, na igreja e na sociedade? O conceito bíblico de cabeça no lar, a autoridade no lar. Ser o cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental, semelhante de Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão. Observe a expressão, liderança de servo. O líder é um servo. Jesus deu o exemplo supremo, ele diz: olha, quem quiser ser maior, que vos sirva. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, embora haja modelos que maculam a figura da liderança, não é? Razão pela qual muita gente resiste, o fato é que a proposta bíblica é que o líder seja um servo. Sua vocação é servir a sua esposa, servir os seus filhos, abençoar a sua casa. E há duas palavras aqui nesse livro do John Piper, proteção e provisão, que eu queria destacar e mostrar que essas duas responsabilidades, enfatizo, intransferíveis diante do Criador. Proteção e provisão. Vejamos aqui a liderança protetora. Eu vou lançar mão de um texto da carta de Paulo aos Efésios. Vejam o que diz o apóstolo Paulo, muitas vezes acusado inadequadamente de ser machista. Vejam o que disse esse homem: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como um homem desse pode ser chamado de machista patriarcal? Ele estabelece essa premissa, esse texto bíblico extraordinário. Você, homem, é um imperativo. Você tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como um tirano? Buscando seus próprios interesses? Humilhando? Espoliando? Não. Cristo amou sua igreja com intenso amor sacrificial, se deu por ela. E o homem no lar, ele precisa amar sua esposa sacrificialmente. Amar os seus filhos sacrificialmente, dar-se pela sua família. Entender que um dia prestará contas diante de Deus. Filhos são bênção, mas também envolve uma grande responsabilidade. Ter uma família é uma bênção, mas envolve muita responsabilidade.
Cristo chamou-se, ou melhor, tornou-se a si mesmo maldição em nosso lugar. Fez inúmeros sacrifícios, e o maior de todos na cruz do Calvário, para abençoar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Há dois tipos de proteção aqui que quero destacar, que os homens precisam cuidar e desenvolver em relação à sua família. Primeiro, proteção física, contra intrusos, perigos e desastres. Curioso isso. Por que proteção física? Não é que o homem vai se tornar agora um lutador, um briguento, arrumando confusões em nome da sua honra, em nome da honra da sua família. Mas observe o que seria mais razoável. Você está na sua casa, você não está morando ainda na Jerusalém Celestial. Nesse mundo ainda há bandidos, ok? Alguém invade a sua casa, você percebe um barulho no quintal, no pátio, na garagem, você acorda sua esposa e diz, amor, vai lá ver quem é. É assim? É assim? Talvez, né? Se sua esposa for alguma lutadora de jiu-jitsu, alguma coisa assim, especialista em defesa pessoal, perita em tiros a 600 metros de distância, talvez seja o seu caso, não sei, de repente você manda a sua esposa. Mas, via de regra, por que é o homem que tem que sair em defesa? Porque é uma ordem. O homem protege a família. Quando os inimigos de Israel saquearam os familiares de Abraão, ele reuniu um grupo de homens e foi ao encalço dos bandidos, dos sequestradores, para trazer a sua família de volta. Qual é o ponto aqui? Não é que você deve assumir o papel de polícia, se você não é um policial, mas o princípio é dever do homem proteger a sua família. A honra da sua família, a proteção física da sua família, o cuidado pela família é do homem. O Abraham Lincoln disse uma vez, muito curiosamente, ai dos maridos, ai das nações que mandam suas mulheres para a guerra. Ou seja, está debaixo de juízo. O papel do homem é proteger. O papel do homem é cuidar. Em 1492, para ser mais preciso, o final da guerra chamada Guerra Árabe com o sul da Espanha, quando o rei Ferdinando II reconquistou a Península Ibérica, por séculos dominada pelos mouros, pelos muçulmanos, houve um sultão, que era o último sultão que dominou naquela região do Reino de Granada. Eu pude visitar aquela região, abençoando igrejas batistas ali, complexo de Alhambra. E há um lugar no alto do castelo que chama-se o último suspiro do rei, quando o rei teve que ir embora. Diz que ele já estava dominado a região, os reis católicos tomando o poder da península até o Mediterrâneo. E quando ele percebeu que não tinha mais condições, que teria que voltar para o califado lá na Palestina, atravessar o Mediterrâneo, diz que ele foi para esse lugar e deu o último suspiro, tipo assim, não voltaremos mais a dominar essa região. E aí ele começa a chorar copiosamente. E é o registro de uma fala da mãe desse sultão. A mãe disse assim, choras como uma mulher, porque não lutaste como um homem. Choras como uma mulher, porque não lutaste como um homem. Ela reprimindo a conduta dele como um homem militarmente fraco. Há muitos homens que lamentam porque não lutam como homem. Nós precisamos olhar para a nossa família como um tesouro que devemos proteger. Mas não apenas proteção física. Repito, nós não temos que assumir papel de polícia, mas devemos preservar a honra e a integridade da nossa família. Mas, mais importante ainda, proteção espiritual, com testemunho, orações e instruções. Eu costumo dizer, sempre que posso, e alguns ficam até assombrados com isso, mas eu estou convencido de que é verdade. Consta na agenda de Satanás destruir a sua família. Não precisa você acreditar no diabo ou não acreditar. Isso é um fato. Existem verdades que são verdades, independente de você acreditar ou não. O nosso adversário anda ao derredor como leão bramando, buscando a quem devorar. A vigilância é permanente, é contínua. Você não está na Nova Jerusalém, você está no campo de batalha. Isso aqui não é um parque de diversões, é um mundo em guerra. E o Senhor Jesus advertiu várias vezes, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Paulo diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E quantas pessoas fracassam na jornada, porque não protegem a si mesmos espiritualmente, nem a sua família. Baixam a guarda, vivem seduzidos,
e de repente, quando se veem completamente arruinados, perguntam, como eu cheguei até aqui? Chegou até aí porque você não ouviu a palavra. Chegou até aí porque você não protegeu-se espiritualmente. Você não levou em consideração que Paulo diz que nós estamos numa batalha, que precisamos revestir do poder de Deus, da armadura de Deus. O homem sábio não não negligencia essa missão de proteger a sua família. Paulo aos Coríntios diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Ou seja, não é a força da carne, não é ignorância, não é altivez, não é estratégia dos homens, mas é de natureza espiritual essa batalha. E nós precisamos, com prudência, sabedoria, piedade, oração, renúncia, sacrifício, palavra, graça, com esses recursos, proteger a nossa família. Hoje é domingo, dia da ressurreição, o domingo, pote de ouro da semana, primeiro dia da semana. Quantos homens aqui hoje já dobraram seus joelhos e intercederam pela sua esposa? Quantos homens aqui já oraram pelo seu filho, pela sua filha? É sobre isso que eu estou falando. Se você baixar a guarda, se você não perceber a gravidade do problema, é possível que lá na frente você lamente sem ter condições de consertar o que ficou para trás. Entenda que a sua missão, a minha, a nossa, é cuidar diligentemente, proteger espiritualmente a família, os filhos, a esposa, a família. No inverno rigoroso da Escócia, principalmente na parte norte, temperaturas negativas terríveis, naquele lugar, os puritanos antigos acordavam antes do trabalho para interceder pelos seus filhos, pela sua esposa, criando aquele hábito permanente da intercessão. E um deles foi advertido, olha, é muito perigoso levantar essas horas, nesse frio terrível, para orar, porque você não espera amanhecer e ora depois, em outro momento. E eles diziam, prefiro adoecer do que ver minha família naufragar na fé. Eles tinham o hábito de orar continuamente, antes de sair para as demandas do dia, para as demandas do trabalho, priorizar a oração pela família. Muitos homens buscam e se esforçam, melhor educação para os filhos, melhor conforto para a família, mas se seus filhos e sua família não tiverem o evangelho, tudo que você está preparando vai dar em nada. Vai ser correr atrás do vento e completamente inútil. Se seu filho não é um homem, um rapaz, se sua menina não é uma mulher que anda no caminho do evangelho. Uma palavra às mulheres aqui presentes, talvez estejam ouvindo isso, dizendo lá no fundo, aleluia, pastor. Não exija que o seu marido assuma a liderança no lar. Se você exigir, você está indo na contramão disso. Não é questão de exigir. Eu diria que a liderança do homem deve vir de dentro, produzida pelo Espírito e pela palavra. Ore pelo seu esposo, ore, para que ele seja despertado pelo Espírito de Deus. A oração é o recurso das mulheres sábias. Muitos homens são bênção na igreja, no lar e na sociedade, porque tem mulheres sábias que edificam lá em oração. Muitas mulheres podem testemunhar hoje a mudança substancial, significativa, que o seu esposo experimentou, fruto da graça de Deus por meio da oração. Expresse seu anseio pela liderança bíblica, madura do seu esposo, não com amargura, mas com esperança, porque essa obra só Deus pode fazer. E deixa eu dizer uma coisa às mulheres aqui. Se a irmã ainda não identifica seu esposo como um homem de oração, como um homem da palavra, pode ter certeza, seu casamento, sua família estão vulneráveis. Razão pela qual é sua missão e seu dever dobrar os seus joelhos, se fortalecer em oração, pedindo a Deus que faça uma obra na sua casa e que essa obra comece no coração do seu esposo. Nunca contribua para que seu esposo se desvie do caminho de Deus. Tem muitas mulheres insensatas. A igreja está cheia de mulheres insensatas, que ao invés de ajudar, atrapalham seus maridos, fomentando o coração corrupto deles, quando na verdade deveria fomentar e cultivar a piedade, chamando-os à responsabilidade. Se seu esposo não a chama,
para o culto doméstico, para a oração. Faça você isso. Vamos orar hoje. Vamos ler a palavra. Vamos buscar o Senhor em oração. A mulher sábia procura os meios para abençoar sua família também. Caminhando, o segundo ponto, além da proteção, liderança protetora, liderança provedora. E aí no verso 29, daquela estrutura da carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A providência divina, repito, usa prioritariamente os homens para suprir a família, provendo as necessidades do lar. Tal como na liderança protetora, a liderança provedora compete prioritariamente ao homem. Mas vou mostrar que as mulheres podem e têm ajudado muito também. Que provisão é essa? Primeiro, provisão material. O marido tem a responsabilidade principal de colocar o pão à mesa. Principal, por quê? A mulher pode trabalhar fora de casa. Deus tem chamado mulheres para o exercício das mais variadas profissões e elas têm sido excelentes naquilo que fazem. Nós não podemos aceitar ou concordar com a ideia de que só o homem pode trabalhar nas mais variadas esferas, fora da ambiência do lar. Mulheres têm sido chamadas. Quantas mulheres notáveis têm prestado serviços extraordinários à sociedade? Mulheres vocacionadas para vários serviços de acordo com a economia divina. No entanto, o papel de prover necessidades básicas de um lar é do homem. Ou vocês acham que está certo o homem ficar em casa assistindo Netflix e a esposa trabalhar? Ô amor, vai, que Deus te abençoe. Abençoe no trem lotado do Japeri. Vou ficar aqui, tomando danoninho assistindo Netflix. O homem pode, temporariamente, passar uma dificuldade, estar desempregado, mas ele fica agoniado. Porque não é apenas uma convenção social, é um princípio. O homem tem que prover necessidade do seu lar. As mulheres podem ter sido uma bênção numa sociedade como a nossa, salários achatados, via de regra, um salário só não dá para sustentar uma família, as mulheres estão aí na batalha para sustentar e abençoar a sua família, mas, de fato, é uma responsabilidade do homem prover as necessidades do seu lar. Observe mais uma vez os versos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A palavra aqui, alimenta e cuida, são bem significativas. A palavra alimenta aqui é a mesma palavra que foi usada no Antigo Testamento, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, naquele momento em que José, o rei do Egito, o governador do Egito, provê alimento para a sua família, naquele tempo de penúria e escassez. Então José está providenciando alimento, é a mesma palavra. A ideia aqui é de provisão física, material, levar pão a quem precisa. O marido deve, ou tem o dever de trabalhar para assistir às necessidades da sua família. Ele alimenta e cuida. Mas essa provisão não pode ser apenas do pão, porque sua família pode estar bem nutrida fisicamente, pode ter tudo o que necessita, e, ao mesmo tempo, padecer de uma fome que o pão não sacia. Por isso, nós precisamos da provisão espiritual. O marido tem o dever de prover o alimento espiritual da família. Por isso, o verso vai dizer, alimenta e dela cuida. Cuidar aqui é assistir nas necessidades espirituais. Muitos homens, e a gente ouviu isso aqui com uma frequência, já fiz a minha parte, não falta nada na minha casa. Dei isso, dei aquilo, como dizendo, eu já provi tudo. Mas esse prover tudo, se não envolver a palavra, a oração, cultivo da vida cristã no coração da família, a provisão não foi completa. O homem precisa ser o provedor espiritual da sua família. Buscar a Deus, liderar espiritualmente a família, é dever do pastor do lar, do homem da casa. Por isso, eu quero encorajar você aqui. Se já parou, retoma. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós sofremos os percalços na jornada, mas se você parou, retome. Retomar o quê? O culto no lar. Uma tradição que abençoa. Você não vai ter jamais uma igreja forte sem lares fortes. E lares fortes, a palavra tem primazia. Nós precisamos falar sobre isso, cultivar esse hábito. Nós vamos voltar a falar sobre isso
exaustivamente no mês de junho, quando vamos destacar deveres da família, começando com o nosso congresso na primeira semana de junho. O Warren Wiersbe disse uma coisa sobre a família bem interessante. Olha só que palavra de edificação. Um lar cristão consagrado é a coisa mais parecida com o céu que se pode experimentar na terra. Ele não está falando de lares perfeitos. Eu quero insistir nisso. Nós somos cristãos e não moralistas. Nós continuamos ainda com resíduos da queda em nós. Mas um lar consagrado significa o quê? Um lar onde Cristo reina. Um lar onde há crescimento espiritual, onde há estatura espiritual em desenvolvimento. Homens mais maduros, mulheres mais sensatas, filhos obedientes, buscando honrar os seus pais, obedecer aos pais porque isso é justo no Senhor, buscando discernir sua vocação na igreja, na sociedade, tendo esse caráter temporário da nossa breve vida nesse lado da existência, bem permanente na nossa mente, caminhando para a eternidade, cumprindo a vocação, um lar consagrado. Eu oro para que nós possamos ter isso em mente, a fim de que Deus nos ajude nessa missão de pastorear o lar. Quero encorajar os homens aqui, mesmo você que não tem o hábito da leitura, crie bom hábito da leitura. Pastores da família, chamando e preparando homens para liderar seus lares. Nós precisamos disso. Eu encerro lendo 2 textos, um do Edwards e outro texto bíblico de Josué. Toda família deve ser uma pequena igreja. Note isso, toda família é uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, todos os outros meios provavelmente não terão efeito. Esse foi o último sermão pregado por esse brilhante pregador chamado Jonathan Edwards. A família tem que ser uma pequena igreja, onde Cristo é glorificado. Assim, nós teremos a alegria de dizer, como Josué, lá no capítulo 24, um texto conhecidíssimo, quero que você leia comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Novamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja apenas uma placa na porta da sua casa, mas seja uma realidade no seu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não está no seu poder a salvação da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. A salvação vem do Senhor. Mas está sob a sua responsabilidade, sobre a minha, sobre a nossa, liderar nossa família de acordo com a palavra de Deus, e que o Senhor seja sempre o soberano em nossa família. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Aí onde você está, vou pedir a você, esposa, que coloque o seu marido diante de Deus, a você, esposa, que coloque a sua esposa diante de Deus, filhos orando pelos pais, pais orando pelos filhos. Vamos consagrar nossa família ao Senhor, pedindo a Deus que nos ajude. Senhor Deus, temos sobre nós uma responsabilidade que é maior do que nós mesmos. Ninguém está em si mesmo habilitado para pastorear a família. É um desafio pesado, difícil, mas é possível por Tua graça. E por isso suplicamos que do alto dos céus o Senhor dispense graça sobre os homens dessa igreja, a fim de que nós todos possamos continuamente crescer espiritualmente, amadurecer, sermos mais parecidos com Cristo, ter um coração cheio da Tua graça e da Tua presença, para que possamos liderar nossa família de acordo com a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia, porque vivemos em um mundo caído, há perigos por todos os lados. Ai de nós, se não for a Tua misericórdia, Senhor. Ai de nós. Por isso nós rogamos para que os nossos corações sejam quebrantados. Oro pelos homens dessa igreja, Senhor, para que sintam-se chamados por Ti mesmo a uma maior e mais intensa comunhão com o Senhor, a ter o coração continuamente transformado, santificado pela Tua palavra, a fim de que possam continuar dando testemunho à esposa e aos filhos sobre o que significa seguir a Jesus Cristo. Ó Deus amado, abençoa aquele que por algum motivo tropeçou, está abatido pelos seus próprios pecados. Levanta o abatido, Senhor.
Levanta com o poder da tua graça, restaurando a autoridade, restaurando o ânimo e a esperança que estão em Jesus Cristo, nosso Salvador, e modelo supremo do que significa liderar. Abençoa as mulheres que por alguma razão já perderam as esperanças. Abençoa as mulheres que por alguma razão também não ajudam nesse processo. Ó Senhor, quebranta os seus corações também. E permita que elas entendam o seu papel na administração do lar, no cuidado do esposo, dos filhos, para que haja harmonia nessa relação marido e mulher, para que ambos possam abençoar seus filhos, para que tenhamos filhos saudáveis, equilibrados, ajustados, moldados pelo Evangelho, para que cumpram a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra, na escola, na universidade, no trabalho, na vizinhança, onde quer que estejam, que sejam discípulos do Deus vivo, mostrando ao mundo o poder restaurador do Evangelho. Ó Senhor, visita-nos com a tua graça, Senhor. Pedimos-te ainda que o Senhor repreenda a fúria do nosso adversário. Sabemos que o diabo existe, ele milita contra nós dia e noite e dia, Senhor. É como um leão bramando, buscando oportunidade para entrar e destruir. Ó Senhor, dá a nós todos sensatez, sobriedade, vigilância e, sobretudo, Senhor, temor ao Senhor. Para que em nenhum momento, Senhor, sejamos encontrados dando oportunidade ao diabo atuar em nossa casa. Que possamos fechar as brechas, blindar a nossa família com as armas espirituais da Tua Palavra, para que em nome do Senhor Jesus Cristo tenhamos cada vez mais uma igreja fortalecida no poder do Evangelho. Para a Tua glória nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e que esta palavra possa incomodar o nosso coração e produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, nós te pedimos na manhã deste dia, levanta pastores no meio da família. Levanta pastores no meio da família, Senhor, para a Tua glória e para a alegria do Teu povo, em nome de Cristo. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol